Se você acha que o nosso país sempre foi um país calmo, tranquilo, que nunca gostou de guerra e nunca quis uma expansão territorial, fica aí que eu vou te contar. Esse é o canal História Explicada. A Guerra do Paraguai não começou contra o Paraguai. Até o nome já é errado. Não devia ser a Guerra do Paraguai, devia ser a guerra contra o Paraguai. E nem a guerra foi contra o Paraguai. A guerra começou contra o Uruguai. O Brasil, o nosso imperador Dom Pedro II, que todos veem aquela imagem dele dormindo, pacífico e calmo. Não. O Brasil tentou invadir o Uruguai, conseguiu invadir o Uruguai, apoiando as tropas do general Venâncio Flores durante a divisão dos partidos blancos e colorados no Uruguai. Isso em 1863. Vendo isso, a Argentina, desde que o Império Brasileiro foi formado, a Argentina e o Brasil sempre disputaram o controle ali na bacia do Rio do Prata, que tem saída para o oceano. Sempre houve aquela disputa pelo território e a Argentina resolve se aliar com o Brasil. E vendo isso, o Paraguai de Solano Lopes, né, que era um general brilhante, podemos se dizer mesmo sendo um ditador, ou como dizem no Paraguai, o presidente vitalício Solano Lopes, que recebeu o cargo depois da morte do pai, que eu não lembro agora o nome, eu vou deixar aqui. O Solano Lopes, quando ele fez 18 anos, ele foi nomeado pelo pai como general, desculpa, como general, e foi para a Prússia estudar sobre assuntos bélicos, né? Desenvolver o seu conhecimento bélico na região da Prússia, que hoje temos a Alemanha. E vendo isso, o Solano Lopes viu a aliança do Brasil, do Uruguai e do Paraguai como uma ameaça total à saída do Paraguai para o mar. Por quê? Porque o Paraguai não tem saída para o mar. E ele usa o Rio do Prata como uma saída. E se o Brasil e o Uruguai fechando a boca do Prata, ele acaba encurralando o Paraguai e assim acabando com o seu poder de comércio, né? com o comércio paraguaio. E, usando um termo que alguns já devem ter ouvido, melhor do que uma ofensiva é uma ofensiva mais forte. E foi assim, o Paraguai invade o Uruguai e pede para passar com seu exército pela Argentina. A Argentina nega esse pedido para Solano Lopes, né? E o Solano Lopes, mesmo assim, não liga e passa, declarando assim guerra ao mesmo tempo ao Brasil, ao Uruguai e ao Paraguai. E toma Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, e acaba iniciando uma guerra que foi, sem dúvida, muito sangrenta, muito destrutiva para ambos os lados, né? Tanto para o lado paraguaio, que perdeu praticamente, podemos dizer, um terço da sua população, que a população paraguaia na época ela era de 300 mil e os paraguaios perderam 80 mil. Só que o Paraguai era uma potência bélica naquela época, graças a Solano Lopes. O Paraguai tinha 64 mil homens, 64 mil soldados e 28 mil reservistas. Já o exército brasileiro só contava com apenas 18 mil soldados e o exército argentino com apenas 8 mil. E em 1864 inicia-se a Guerra do Paraguai. No finalzinho de 1863 para 1864 se inicia a Guerra do Paraguai, a guerra contra o Paraguai, né, digamos assim. E
mostra o quanto a hegemonia brasileira na época era grande, e quanto a influência brasileira era grande. Fazendo assim e iniciando a guerra, o Brasil, Uruguai e Argentina formam a Tríplice Aliança, que alguns já devem ter visto, muitos aqui no vídeo, né, que eu fiz sobre a Segunda Guerra, sobre a Primeira Guerra, né, que tinha a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. O Brasil também, aqui na América do Sul, formou a Tríplice Aliança. E assim começa a batalha, né? Começa a batalha, o Solano Lopes toma a província do Mato Grosso, a remota província do Mato Grosso, toma Uruguaiana e passa pela Argentina com suas tropas, declarando guerra ao Brasil. Em 1865, já dentro de Uruguaiana, acontece a reviravolta da guerra, porque até então o Paraguai estava vencendo. O Paraguai era uma potência. Em julho de 1865, acontece a Batalha do Riachuelo, que para muitos, né, é o orgulho do Brasil, porque o Brasil destruiu a marinha paraguaia na Batalha do Riachuelo, que é um afluente do Rio do Prata, né? E então começa a pior fase da guerra, porque a guerra sai das batalhas nos rios e navios, porque já não tinha marinha, né? Já não tinha marinha o Paraguai, e as batalhas começam nos charques, nos mangues, começam nas regiões alagadas do Mato Grosso e do Paraguai. E isso foi muito desgastante, porque muitos morriam de malária, muitos morriam de tifo, muitos morriam de várias doenças. E as dificuldades só iam aumentando. E o que acontecia? O Brasil conseguiu 145 mil soldados. Muitos deles eram escravos libertos, ou recebiam, né, a falsa promessa de liberdade do governo. E muitos índios, os teneras, se eu não me engano, e muitos guaranis. E do lado paraguaio também, eram os famosos piratas do Rio do Prata, né? Então essa guerra durou 5 anos. E dentro destes charques foram a pior fase, porque muitos morriam, e sim uma degradação horrível do ser humano, né? E já em 1866, com as batalhas ali no Mangue, né, começa uma verdadeira luta sem fim. Porque se nós pegarmos para ver muito tempo antes, né, essa confusão entre brasileiros e paraguaios foi usada por Solano Lopes, um acontecimento de 300 anos antes da Guerra do Paraguai, que foi as missões jesuítas aqui nas regiões, principalmente do Paraguai, do Uruguai, da Argentina e um pouco no Brasil. Foram as missões jesuítas, onde se criaram os 30 povos guaranis, que os jesuítas ensinaram a ler, a escrever, ensinaram a construir, né, casas, a construir moradias, a construir, estudar, né, fazer conhecimentos filosóficos, conhecimentos gerais, faculdades. Tudo isso os guaranis receberam dos jesuítas. E os jesuítas e os 30 povos guaranis, que eram chamados o modelo comunista católico cristão no Brasil, por alguns historiadores, né, digamos assim, foi conhecido por esse movimento, que os bandeirantes paulistas devastaram. Os bandeirantes paulistas destruíram praticamente os 30 povos guaranis. Então Solano Lopes usou esse sentimento, principalmente porque o povo paraguaio era de base principalmente guarani, e usou esse sentimento, com o sentimento dizendo que eles iam perder a nação se perdessem a guerra.
E foi isso que aconteceria. O povo paraguaio ia perder a nação se eles perdessem a guerra contra o Brasil, né? Só que aí, o que aconteceu? Antes, a guerra já estava praticamente vencida, né? Já que o que aconteceu? O Paraguai já estava devastado, mais de 200 mil pessoas já haviam morrido de ambos os lados, juntando todas, né? Claro. Muitas mulheres e crianças morriam também. E o que aconteceria? O que aconteceu? O que aconteceria não, né? O que aconteceu? O Brasil já tinha ganhado a guerra. Já tinha ganhado a guerra antes da dezembrada, né? Teve a Batalha do Tuiuti. E teve um fato que eu esqueci, que antes da entrada do Brasil, o Brasil conseguir tomar o Paraguai, depois da Batalha do Riachuelo, o Brasil não conseguiu entrar de primeira dentro do Paraguai depois da Batalha do Riachuelo por conta da fortaleza de Humaitá, que era uma fortaleza era considerada irrespugnável, gigantesca, era uma fortaleza impenetrável que foi construída por engenheiros militares brasileiros. Ou seja, era uma puta ironia. Mas voltando, né? Era só um fato que eu quis deixar para vocês. E deixando assim a dezembrada, o que aconteceu? O Bartolomeu Mitre, que era comandante dos exércitos confederados do Brasil, Uruguai e Argentina, ele saiu do cargo, passando o cargo para o Duque de Caxias. O Duque de Caxias, já vendo que aquilo tinha se tornado um massacre gigantesco, e não era burro e nem nada, ele retornou, ele decidiu sair do cargo e passando o cargo para o Conde D, que era marido da princesa Isabel. Só que aí que vem o pior erro do Brasil, porque o Brasil já tinha vencido a guerra com a dezembrada. A dezembrada só foi, digamos, um checkmate. O Brasil poderia ter mostrado clemência, poderia ter mostrado humanidade, poderia ter mostrado compaixão e poderia ter mostrado até, digamos assim, um certo sentimento do vencedor humilde, digamos assim, né? Mas não, o Brasil decidiu perseguir Solano Lopes até o final da guerra, até, digamos assim, o ponto final, e decidiu matar Solano Lopes, custava o que custar, custe o que custar. E o Conde D e todo o exército brasileiro, por quê? Porque o Uruguai já tinha saído fora, né? Já estava fora há muito tempo. A Argentina saiu da guerra, ou seja, o Brasil buscou Solano Lopes até o fim. E no dia 1º de março de 1870, o Brasil, os soldados brasileiros matam Solano Lopes e assim a guerra acaba. A guerra acaba não só com Solano Lopes, mas com o Brasil. Acaba também com o Paraguai, que ficou totalmente destruído. O Paraguai ficou destruído. Tanto que vocês forem, algum dia vocês forem ao Paraguai e perguntarem o que eles acham do Brasil, o Brasil para eles é como, vamos dizer, a Alemanha para a Polônia. Você perguntar para um polonês o que é a Alemanha, vocês vão entender. O Brasil destruiu o Paraguai, destruiu o Paraguai. Vocês não estão entendendo o tamanho da destruição. E só que tem uma frase do Barão de Mauá que diz assim: maldita guerra, ela é a ruína do vencedor e a destruição total do derrotado. E uma frase também do Lord Byron, que ele diz assim: os inteligentes foram os judeus e os cristãos. Eu vou colocar o nome deles aqui, porque eu acabei esquecendo o nome deles. O judeu e o cristão. Que o dinheiro de um derrubou um trono, e o dinheiro de outro construiu uma nação. Alguns historiadores de esquerda, estou falando claramente, alguns historiadores de esquerda
dizem que a guerra foi apoiada pelos ingleses, que queriam ver emprestar mais dinheiro e mais dinheiro, só que não. Pelo contrário, isso é mentira. A guerra foi totalmente apoiada pelo Brasil, pelo Uruguai, pela Argentina, contra o Paraguai. Solano Lopes foi sim, o Paraguai foi o modelo de sociedade, o Paraguai tinha erradicado praticamente o analfabetismo, também por conta dos jesuítas, né? Que vinha uma nação que vinha de base de jesuíta, e os ingleses emprestaram dinheiro sim para o Brasil, só que eles preferiam emprestar dinheiro para o Paraguai continuar com, digamos assim, com essa sociedade filantrópica, né? Podemos dizer assim. Eles preferiam 1000 vezes emprestar dinheiro para o Paraguai do que para o Brasil. E tanto que os ingleses não entendiam o porquê da guerra, eles não entendiam o porquê, qual o motivo, e tanto que o dinheiro emprestado pelo judeu e pelo cristão, como se diziam assim, o Lord Byron, que eu esqueci o nome deles realmente, eu vou colocar aí, tá? O Brasil, a Argentina, principalmente o Brasil, compravam armas da Prússia, não compravam nada dos ingleses. Tanto que os ingleses emprestaram pequenas quantias para o Brasil, mas não entendiam realmente o porquê da guerra. E os paraguaios chegaram a ameaçar os ingleses. Entenderam? Então, assim, quando alguém disser que os ingleses apoiaram a guerra, não escutem, porque os ingleses não apoiaram a guerra. Os ingleses nem entendiam o porquê da guerra. E essa guerra do Paraguai foi uma guerra tanto ruim para nós, como principalmente para os paraguaios. E esse foi o resumo, eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem ver mais e mais, vão curtindo, vão compartilhando. E eu vou fazendo mais enquetes no canal, lá no meu Instagram, que eu vou deixar embaixo também. E até o próximo vídeo.